Um dia, o mundo mergulhou no desespero. Por causa de diferentes monstros que apareciam em portais em lugares diferentes. Aqueles que os salvaram, os caçadores despertados pelo poder do sistema. Para limpar os diferentes portais, os caçadores subiram de nível. De 1 a 7 estrelas. Os 7 caçadores que alcançaram as 9 estrelas por hereditariedade. Da constelação estabeleceram as 7 grandes famílias e governaram-na. Mundo. O protagonista diz para me matar, um caçador de 9 estrelas. Uma das 7 grandes famílias, uma dinastia mágica que competia pelo supremacia sobre Eurasta. A família romana apareceu. Aparecendo Demétrio, uma constelação. Discriminando o protagonista porque ele nunca escolheu nenhuma constelação e fez isso sozinho. O protagonista pergunta a ele, por que você quer me matar? É porque eu me recusei a ser seu cachorro e também não fiz nenhuma constelação. Demétrio responde, um pouco dos dois. Demétrio responde que a constelação quer sua cabeça, e se ao menos pudesse ser para subir sozinha, então para que serviam as constelações? Deméter lhe diz, você desafia o mundo e eles pisoteiam a ordem mundial usando os mortos. E você tomou um poder impuro e foi abandonado pela constelação. Essa é a diferença entre nós. O protagonista responde, você é bastante arrogante se escondendo atrás do poder de Odin. Sabe porque eu calei a boca e ouvi todos os seus. Para mostrar meu poder. Uma habilidade transcendental alimentada por almas. Deméter diz para ela pensar que você ainda tem tanto poder. Nesse caso, vou-te dar minha magia mais forte. Você usará o olho de Odin. O campo de batalha não vai ser suficiente para vencer isso. Neste caso, encantamento absoluto o olho de Odin. Senhor mágico transcendental de Vermilion. Sorrindo que vai morrer de qualquer jeito. Demétrio pensando como se fosse ele sorrir nessa situação. O protagonista puxa um relógio do tempo. Um artefato capaz de interferir com o tempo. O relógio no bolso de Cronos detectou o poder de um constelação. O poder de Cronos é infundido no relógio. Retornando ao passado do jogador Shinen Ryoga. Para poder usar o relógio de ponto, você deve ter duas condições, ser novo. Estrela e tem o poder da constelação que, neste caso, vou roubar seu poder. O poder de Odin. Use bem e da próxima vez juro que vou te esmagar em 7 horas. Famílias grandes. Voltando ao passado, o protagonista se levanta muito assustado, começa a olhar para seu arredores e ela diz que definitivamente é a casa dela. O pensamento do protagonista aparentemente funcionou. Esta metrô, me matando por coisas insignificantes e sem sentido. Durabilidade do Cronos Watch 1. Como preço por realizar o milagre não pode ser revertido novamente nessa mesma linha de tempo atual. O protagonista achava que tinha sorte de conseguir ativar o relógio sem ter o poder do constelação. Voltei a esse dia há 23 anos, logo após sair do orfanato, quando o sistema apareceu de repente. Sistema, Shinen Ryoga Player. Você foi escolhido pelo sistema, por favor, selecione uma classe que se encaixa em você. Considerando sua característica e talentos únicos. Você pode escolher entre 3 classes, artista, marcial, mago e sacerdote. O profissional está pensando que, como esperava, essas são as 3 classes que aparecem no início. Na regressão anterior, escolhi mágico sem pensar, mas nesta você não precisa. Desespero. Desta vez vou ficar ainda mais forte e sobreviver. O protagonista segue até o mercado de caçadores de Nazuabara. Bem-vindo. A garota começa a recomendar diferentes tipos de armas, como espada, escudo e outras coisas, mas o protagonista diz que ele tem o anel do abismo sombrio. A garota o avisa que esse anel é martito. E o protagonista diz que ele sabe. O protagonista ao sair do prédio começa a lembrar a garota, informando que quaisquer problemas com o anel não serão recompensados. Ao entregar o anel, o protagonista pensa que metade de suas economias desapareceu, o que nem todo mundo ele gastaria porque não conhece a grande utilidade. Um anel raro que, quando você o coloca, te imerge em um
Maldição do tipo mental. O anel contém um segredo, que se você suportar a maldição que ele carrega, lá dentro, você poderá obter a nova classe chamada Necromante. O teste do anel assumiu a forma de Demétrio. O protagonista observa enquanto a forma de Demetrius está sendo formada. Seu monstro que lida com carne podre. A maldição lhe diz: você realmente acha que pode me derrotar sem a bênção de uma constelação? Você deve saber que não pode levar dano sem a bênção de uma constelação. Necronica, mesmo que alguém abandonado pela constelação como você. Você vai voltar no tempo para lutar. Você nunca vai conseguir me vencer. Sistema: interferência mental bloqueada. Mente lúcida ativada. Imunidade completa. E desprenda automaticamente o míssil. Sistema: você passou no teste do anel do abismo sombrio. O poder do necromante está no anel. Para se tornar um necromante, basta resistir à maldição do anel do abismo escuro. Como ele sabia, por essa razão ele era o primeiro necromante neste mundo. O profissional está pensando que, agora, precisa procurar uma constelação que o escolha como seu necromante. O sistema passou no teste do anel das trevas. O poder do necromante que residia no anel despertou. O sistema começa a mostrar 4 classes para você escolher um. Escolha automaticamente o necromante. O necromante começou a mostrar a ele a característica de sua classe, uma classe que canaliza seu poder através de cadáveres e almas. 2 habilidades apareceram: despertar mortos-vivos nível 1 e nível de controle de lazer. 1. O profissional está pensando, mesmo com o conhecimento do anel necromante na minha cabeça, ainda não posso usar as habilidades, como eu pensava, não posso me desviar dos níveis e do ranking estelar estabelecido pelo sistema. Eu poderia seguir a regra do sistema e ficar forte o suficiente para chegar ao nível 7 estrelas, mas não consigo alcançar o reino transcendental de 9 estrelas pelos meios normais. Para vencer Deméter, preciso de uma constelação. Então o protagonista se preparou, fez uma viagem e foi direto para o Templo de Cronos. A antiga constelação que perdeu sua luz após ser derrotada por Zeus e pelos deuses do Olimpo. Titãs como o deus Sol Hélios, que reconheceu a vitória do Olimpo. Ainda pode funcionar como constelações, mas o dono desse relógio que foi o Cronos é diferente. Vamos conhecer o Cronos. O protagonista levanta o relógio e acaba quebrando na mesa. Cronos aparecendo e dizendo quem está ali. Quem é o tolo que ousou agir de forma tão insolente diante de mim? O protagonista diz a ele que é um prazer conhecê-los, Cronos, o rei deposto dos titãs. Cronos encarou seu relógio. Que ele poderia ter entrado foi porque ele tinha sua relíquia perdida. Cronos o interrompe e diz: para ter retornado com sucesso, você deveria ter retornado. Ser alguém muito poderoso para ser humano, mas porque você me acordou, Cronos, o pai de Zeus, do Olimpo, do deus que engoliu seus próprios filhos após ouvir uma profecia que os titãs seria destruído. Mas o Olimpo tirou de tudo e agora ele não passa de um nome esquecido. O protagonista insinua que, se quiser se tornar sua constelação, deve obter sua vingança. Zeus responde, pensando que um mero humano ousaria intervir em minha vingança. Você realmente acha que alguém como você poderia derrubar o Olimpo? O protagonista responde, como você provavelmente percebeu, eu alcancei 9 estrelas sem a bênção de nenhuma estelação. Além disso, Zeus está entre os condenados que quer me vingar, senão o Big 7 famílias e tudo que vem com isso. Cronos responde que, se ele destruiu a família Caramalin, que abreviações das constelações do Olimpo, o Olimpo perderá sua influência na Terra. É uma vingança bem mesquinha para alguém que usa uma moeda de troca. Talvez eu seja habilidoso o suficiente para ativar meu relógio de bolso. O protagonista diz a ele que eu não sou compatível com um poder que desafia a providência. A natureza de um necromante é completamente diferente da minha. Isso pode ser verdade para o deus do tempo, mas é uma história diferente para o deus do tempo. Colheita. Cronos irrita, ligando minha natureza à morte. Não pense que é um humano arrogante. O protagonista responde, não é hora de dizer isso. Cronos, você pretende viver o resto da eternidade possuindo um poder e seu nome. O protagonista lhe diz, se ele estiver bem em continuar sendo mais fraco que aquela constelação do Olimpo, que assim seja. E eu vim aqui achando que você escolheria vingança em vez de sua natureza. Leve seu poder de volta comigo e vamos derrubar o Olimpo. O protagonista pensa,
Se isso não funcionar, estou perdido. Crono ri e conta, como ele diz, não houve um momento em que eu tenha esquecido minha vingança. Então vamos testar se você realmente pode se tornar o poder por trás da minha vingança. Transformando Deus da colheita em uma existência que desafia a providência. Você sabe que inverter minha natureza será acompanhada de uma agonia imensa. Certo, se você aguentar essa dor, eu me tornarei sua constelação. O protagonista lhe diz, espera agora. Cronos, eu te nomeio meu representante, meu santo. Um santo recebe o poder da constelação. O atributo sombrio de um necromante e o atributo sagrado de um santo. Dois atributos opostos colidindo. Se eu desmaiar, agora vou perder a chance de conseguir uma constelação para sempre. Enquanto eu sentia uma dor intensa e só conseguia me segurar. Ele acabou tendo um contrato bem-sucedido com a Cronos. Ele se levanta, se arruma, pega a mala e sai para uma viagem. Enquanto conversa com Cronos em miniatura. Chegando em casa, o Japão é o melhor. Cronos diz, ou será que o mundo mudou tanto? O que Cronos te diz, o fluxo do tempo é realmente algo magnífico e cruel. Não concordo, meu empreiteiro. Prota diz a ele, você está agindo de forma muito arrogante. Para alguém que nem consegue conceder uma única bênção. Você realmente fala muito. O protagonista pensando, embora Cronos tenha retornado como uma constelação. Ele ainda não tem adoradores, o que significa que ainda não tem poder ou bênção, pois. Constellation, mas ainda assim parece extremamente feliz. Embora Cronos tenha retornado como uma constelação, acabamos de forçá-lo-a. Entre no mundo de um ceifador usando o guarda como cerca viva. Compartilhado. Ainda assim, depois de ser ressuscitado após uma longa eternidade, é natural que ele seja animado. Cronos diz que tem orgulho de fazer isso, meu santo agora tem que espalhar meu nome. O profissional está pensando que a classe dos santos é a classe de nível superior na linhagem de padres. De repente, ele derramou seu poder em mim. Pensar que eu me tornaria um necromante e um sacerdote, com duas habilidades aparecendo para ele. Noite branca e drenagem da vida. Um sacerdote sagrado usa o poder sagrado como base. Enquanto um necromante usa poder espiritual, ser capaz de usar habilidades de necromante e sacerdote. Isso é ser, habilidades quebradas, o protagonista lhe diz que um santo é o representante de uma constelação. Não é isso, eu te escolhi sem pensar, eu tinha tudo planejado, diz Cronos a ele depois. Eu já fui rei dos deuses. O protagonista achando que deveríamos ir ao portal Furiku. O momento parece uma boa opção, para testar minhas habilidades. Portais que conectam a outra dimensão. Eles são classificados em tipos fluidos, que desaparecem quando o chefe ou o núcleo é derrotado. E taxas fixas, que existem permanentemente. O portal de Eldergarden é do tipo fixo, com requisitos de entrada de uma estrela. É fácil para caçadores novatos entrarem, formando grupos para entrar. Enquanto uma pessoa se aproxima da protagonista, perguntando se o grupo pode se juntar. Ele automaticamente rejeita dizendo que está tudo bem sozinho. Enquanto ele se afasta, resmungando se consegue sobreviver sozinho. A garota insinua que, se ele não rejeita, é porque ele precisa ser bem bom. O protagonista pensando que nesse nível eu ficaria bem sozinho. Vamos tentar minhas novas habilidades e ele vai para a floresta. Enquanto um duende o observa para dar um ataque surpresa ao protagonista. O duende pula reto ao sorver. O protagonista diz, obrigado por se dar ao trabalho de vir e morrer. Sistema, ativando traço inato, noite branca. Transformando o poder espiritual em poder sagrado. Sistema, você absorveu a força vital do duende. Os traços base aumentaram. Agilidade e força mais 0,1. O protagonista pensa, isso é loucura. Meus atributos aumentam se eu o mato com dreno de vida. O bônus para sua vida de nível é 5 pontos. Então, se eu matar 25 goblins, é o mesmo que subir de nível. Cronos pergunta se ele gosta do poder dele. O protagonista diz a ele, claro que ele diz. Cronos fica feliz e diz que ele precisa elogiá-lo. Isso, devo admitir que você está certo sobre isso. Agora que tenho muitos cadáveres. Vamos começar com a ligação. O despertar dos mortos-vivos. A taxa de conclusão dos zumbis é alta. Todos os atributos são aumentados em 95,2%. Zumbi, raça, mortos-vivos, grau, uma estrela. Com isso, posso fazer o trabalho de uma pessoa no velho jardim. O protagonista, isso é perfeito. Vamos fazer um pequeno teste de combate. Duendes mortos-vivos seguem para sua próxima presa. Prota,
E aí, você está com medo, porque ele não morre. Ele é um zumbi, esfaquei ele, os sinais vitais dele não vão matar. Eu nem estou no seu radar. Ele acaba matando um duende, absorvendo e jogando fora. Enquanto um duende morto-vivo se aproxima para te matar. Vamos ver se consigo absorver a força vital de um cara morto. Ah, funciona com cadáveres também. Dreno de vida tem uma ampla gama de aplicações. Nesse caso, vamos aumentar o ritmo. Depois de derrotar seu primeiro inimigo, você já atingiu metade do seu objetivo. Atenda à ligação. Ativando o despertar dos mortos-vivos. Isso significa que criar os primeiros mortos-vivos é a primeira parte mais difícil. Depois que você supera esse obstáculo, fica muito mais fácil a partir daí. A taxa de zumbis é extremamente alta e todos os atributos são aumentados. 97,5%. Um cálice atacando um morto-vivo e depois surtando por não ter machucado ele. Cronos lhe diz que, como empreiteiro, gostaria de lutar um pouco mais. Dignidade. O protagonista diz para ele se acostumar, então lute contra o necromante. Sistema, você chegou ao limite de mortos-vivos controláveis, não consegue passar dos dutos. Necromante é simplesmente uma classe que lidera a sua tropa e faz o seu melhor. Estratégia para poder vencer. O protagonista lhe diz, pare de se esconder e saia. Ao chegar ao protagonista, eles lhe dizem quem ele é. O protagonista diz a ele, achei que eles me eram familiares, os caçadores de sombras. Gêmeos. Um grupo que tentou me matar antes de eu fazer a regressão. Os gêmeos caçadores de sombras, Yuma e Yuka Rendo, eram famosos como caçadores gêmeos de Furanternos. Eles eram um problema naquela época, embora agora não pareçam tão fortes. Bem, isso é porque ambos ainda são de uma estrela, e tenho quase certeza de que eram só duas. Naquela época. Não 3. Eliminar inimigos futuros cedo também é uma boa ideia. O protagonista pensando, eles não aceitaram apenas um pedido de assassinato. Não é como se estivéssemos em rancor pessoal direto. O gêmeo pergunta a ele, você está controlando aquele zumbi? O protagonista pensa, sinto que a classe necromante está se tornando amplamente conhecida. Isso só vai acontecer um pouco mais tarde. O protagonista responde que sim, é uma invocação. O protagonista pensa, eu precisava de uns carregadores de bagagem. Então isso funciona perfeitamente. O protagonista pergunta se eles querem trabalhar com ele. Eles ficam surpresos com a pergunta depois que ele os rejeitou. O protagonista lhe diz, quero deixar a coleção de pedras mágicas para você. O elenco é 80-20. O que você acha? Eles se afastam 20 metros e começam a murmurar. Yuna, não podemos confiar em um cara assim. Você está certo, senpai. Um caçador que invoca zumbis nunca ouviu nada parecido. Enquanto o protagonista observa para ver qual resposta vai lhe dar. Nenhum deles concordou e ele deu ao protagonista a decisão de que faria isso. Mas em troca da distribuição ser 50-50. Mesmo assim, nossa parte seria apenas 1,7 para cada. As respostas do protagonista serão de 70-30 se isso não for adequado para eles. Terminamos aqui. O gêmeo responde com compreensão. Murmurando, eles dizem sério ao gêmeo, vamos concordar com isso. Ele diz a Ibar para não se encolher. Se ele quisesse nos atacar, já estaríamos mortos. Ele entrou no portal sem nenhum equipamento e também tem total confiança. Ao chegar em outra área, eles destruíram metade de uma floresta de goblins. Enquanto eles estavam deitados, exaustos de exaustão. E o protagonista ainda eliminando goblins. O gêmeo pensando, ele sabia que não era um cara comum. Mas isso é mais do que eu imaginava. O protagonista diz, vá mais lucrativo com cadáveres espalhados. O gêmeo com seu rosto nervoso diz o protagonista. Não deveríamos fazer uma pausa. O protagonista conversando com seus mortos-vivos. Ei, também tem. O protagonista responde, não quero apressar, então vá com calma. Enquanto murmuram. Não faz sentido, aquele cara não é humano, parece que já aniquilamos quase todos eles. O pensamento do protagonista, acho que vou dar uma olhada no meu status. Força, agilidade, vitalidade e o map sagrado. Aumentou dramaticamente. Meus atributos totais subiram 212. Depois de mergulhar, apenas 3 horas. Neste ponto, minhas especializações estão basicamente no mesmo nível de um nível 4. O consumo de vida é simplesmente eficiente demais. O protagonista pensando que, agora que meu nível subiu, é hora de ir matar o chefe. Enquanto você pode observar uma multidão de goblins, atrás da pedra está o chefe. Sentado, dizendo que um humano tolo chegou. O protagonista diz que um duende idiota está agindo como o rei da colina. O gêmeo diz a ele, este é um xamã duende, ele é o chefe do sul, então talvez seja melhor, não provocando muito. O chefe Goblin diz para ele ajoelhar a mão dele e trazê-lo diante de mim.
O protagonista diz aos seus mortos-vivos: rasguem a carne diretamente de seus ossos. O número de membros ativos da família diminuiu de 19 para 20. O protagonista diz: atenda ao meu chamado e levante-se morto-vivo. O gêmeo diz que está acontecendo: estamos em menor número, mas é. Transformando cadáveres. Em sua invocação, enquanto o chefe Goblin fazia um feitiço dizendo: como um rosto gentil. Aumentando as estatísticas de todos os goblins, o chefe diz que meu totem enfraquece aos inimigos, e fortalecer meus aliados, meus corajosos duendes, o protagonista risonho. Dizem que era isso que o chefe Goblin era. Diz que um simples humano destruiu meu totem, os mortos-vivos cuidaram de todos os totens, enquanto o chefe Goblin tremia e ao mesmo tempo estava furioso. Enquanto o protagonista o observa, de longe, rindo, o chefe duende levanta seu totem e erra ele no o chão. Você ativou força e agilidade dos goblins da maldição da loucura aumentadas em 50. Matando um morto-vivo. Menos 2 mortos-vivos, menos 5 mortos-vivos, menos 10 mortos-vivos, menos 8 mortos-vivos e a contagem cada. O protagonista assim pensando que seu cajado era sua carta na manga. Provocações do chefe Goblin. Ele diz: olha, humano, este é um cajado de osso imbuído com o rancor dos duendes, o protagonista. Ele diz que o cajado é feito de osso, certo? Uau, isso vai ser uma vitória fácil. A protativa, habilidade de controle ósseo. Maldição da loucura. O chefe foi interrompido. Duende irritante, você fez automaticamente os duendes recuarem para lá. Habilidades, o protagonista lhe diz. Porque você não tenta usar sua preciosa maldição. Outro, controle de ossos nível 1, infunde magia nos ossos para poder. Move à vontade. O protagonista pensando que essa bengala eu poderia movê-la facilmente, talvez porque ela é imbuído de rancor. O protagonista diz para ele pegar: eu vou te devolver, arremessando a bengala. Acaba perfurando sua própria bengala na garganta. Sistema foi usado. Drenagem de vida, após a morte do chefe todo. Estatísticas do protagonista: agilidade, força, constituição e assim por diante. O protagonista, surpreso com o grande aumento, o duende se aproxima e diz que quase esgotou tudo. O sangue com o dreno de vida, o protagonista diz a ele: vou deixar a limpeza com você, eu marcho enquanto que eles acham que é mais cadáveres do que se pode fazer por um mês. O protagonista deixando o portal seguido pelos gêmeos e seu companheiro bem carregado e muito cansado enquanto murmurando que é impossível 4 pessoas terem reunido tantos cristais e faia. O chefe derrotado em tão pouco tempo, o protagonista diz que ele está parabéns, vamos vender as pedras, na loja de Nazuabara. O gêmeo lhe diz para vendê-lo por um preço justo. Eu fico com o prota, diz a ele assim que nos encontramos e quer que ele confie em você. Ele responde com a cara triste: é que nos esforçamos demais. O protagonista diz brincando: quanto você acha? Vamos conseguir se vendermos todos? O gêmeo responde: cerca de 6 milhões. O protagonista está se aproximando disso. Tira o bastão e diz que, embora esse bastão provavelmente seja bem barato porque tem restrição e atributos adicionais, são um tanto medíocres, embora o poder aumente. Apenas espiritual. Os sacerdotes podem equipá-la, afinal, os sacerdotes não podem manipulá-la. Poder espiritual, nesse caso, eu o guardo. O gêmeo diz sério: ele brota, diz a ele. Quando vende as críticas, você desconta a minha parte. O gêmeo nega que sem a ajuda dele não teríamos feito isso. O chefe está morto, que quando vendermos todas as peças vamos compartilhar de qualquer jeito. É isso que eu, tipo, do time. Enquanto o protagonista se despede, ele diz que o nome do time anterior era Pedra e Verdade. Vamos voltar juntos amanhã. No dia seguinte o protagonista está lá dentro do portal com seus grupo anterior matando goblins enquanto o grupo é bastante cansado. Acho que não. Que posso falar mais por hoje mostrando 3 sacos cheios de gritos de tantos duendes. O protagonista é morto. Ele disse que você pode voltar primeiro. Cronos explica porque você o mandou de propósito de volta e o prota diz que eu fui tão óbvia que não quero que mais ninguém veja o que vai acontecer daqui para frente. Enquanto o protagonista segue para o lado norte do jardim antigo. Enquanto isso, um monstro escondido é encontrado no mato. O protagonista percebe, mas continua passando.
Simplesmente fechar os olhos aparece, ou os goblins mortos-vivos e atacá-los enquanto o todo começa a gritar de dor. O Prota acha que homens-rã parecem ter atributos mais altos que os duendes. Então isso faz sentido porque estou perdendo o controle no lazer. A chuva de óleo a ser atacada reduz o dano físico perforante enquanto o sapo ri porque não funcionou. O protagonista percebe que algo está errado. Sistema: o dano físico perfurável do cajado do rancor aumentou devido à infusão de poder espiritual. Mova o cajado e crie os mortos-vivos nele. O tempo consome poder espiritual demais. Sistema: sal morto-vivo será usado. Consumo: ativo contínuo, poder espiritual menos 20%. Estou no limite. Imergir mortos-vivos. Começando: o massacre do sapo versus mortos-vivos do sapo. Sistema de evolução. O protagonista está pensando muito bem sobre isso. Ritmo: vou voltar ao meu estado pré-regressão por um tempo. Só espere, rei feiticeiro. Vou dar uma surra muito em breve. O protagonista começou a se aprofundar na floresta. Andando com seus patrulha dos mortos-vivos, carregando um coração verde, Pronos explica ao empreiteiro o que você está fazendo. O protagonista: ele diz que quer me concentrar, então fique quieto se derramar o sangue do chamando Endno. Coração de homem-rã você pode. Acesso à minha área secreta que só será descoberta por vários anos. Sistema: você descobriu o segredo oculto do Elder Garden. Mudando para os antigos campos de prova, você entrou nos antigos campos de testes. O protagonista diz diante de mim. Encontrei regressão. Isso quando era só uma estrela, então não consegui entrar, mas finalmente vou conseguir ver. O protagonista é: fique com seus exércitos enquanto um monstro sai de uma porta. O Prota permanece, pensativo saber o que vai acontecer quando esse sistema de monstros for lançado. Teste: é limitado a um participante, por favor, prove seu valor e potencial nos campos de teste. Aqui vem o sistema. Um dragoniano apareceu. Limite de tempo de 10 minutos se você seguir vivo quando o tempo acabar, você receberá uma recompensa para permitir. A constelação do Panteia ferida em caçadores superiores que o exército do dragão foi comissionado para criar. Os antigos campos de testes neste teste foram estacionados como soldados de elite. Pertencimento: para o exército de dragões, Cronos acha que eles vão acabar matando o protagonista que ele vai procurar. Outro santo: o protagonista diz que isso não vai acontecer, mesmo sendo um dragoniano. Provavelmente foi enfraquecida para combinar com uma estrela, embora isso não seja. Significa que vai ser fácil. O protagonista diz: espera, deixa eu modificar, me dá um momento. Geralmente, à medida que o protagonista se transforma, o vilão não deveria esperar sem atacar. Sistema: abusar dos mortos-vivos. Se as condições forem cumpridas será gerado como zumbi da praga, aumentando seus atributos. Cronos lhe diz, modificando antes da batalha. A protagonista responde: eu era um iromante 9 estrelas antes da minha regressão. O protagonista diz ao monstro: estou pronto. Sem pensar duas vezes, ele pula na conversa. Sapos são encontrados em cima do monstro, começando a morder ele por todo o corpo em uma matilha. O monstro fica cada vez mais irritado e ataca, eliminando-o instantaneamente, embora ele tenha recebido um veneno ácido nível 12. Converta todos os atributos de força do Homem-Rã em veneno. Será tão letal que pode matar até um monstro desse tamanho. O Prota diz a ele: é difícil você tomar esse veneno. Sistema: você ativou o escudo. O pensamento do protagonista: sua força deveria ter sido reduzida pela metade, por causa do veneno, e ainda assim é tão forte. Controle ósseo. O Prota pensante: é um animal. Mas acabou. Enquanto o monstro está bem enfraquecido. Com seus últimos suspiros. Vendo que você não consegue mais se mexer, vamos agir. O protagonista se aproxima dele, o monstro, puxando seu cajado de volta. Ele diz poder espiritual e começa a absorvê-lo.
Sistema, campo de teste concluído. Cronos lhe diz, sobrecarregando dragoniano com 100 moedas mortas. É extremamente impressionante. Sistema, a marca de resistência foi gravada. O 40% de acerto para receber e 20% de velocidade de ataque. Embora eu tenha certeza que a recompensa real é outra coisa. Afinal, o cadáver de um dragoniano é um material de alta qualidade para um morto-vivo. Vou criar um morto-vivo que supera seu corpo original. Para isso, eu vou precisar ferramentas de alquimia. A essa altura, ele já deveria ter estabelecido sua oficina de alquimia. Verdade, o protagonista vai para a prefeitura de Saitama para encontrar uma pessoa que conhecia. O protagonista pensar assim não mudou nada. Nem esse tipo de situação mudou. Eles se encaram, o protagonista sorri e diz que eu encontrei a primeira pessoa a formular a primeira poção para o nível intermediário. E com o meu nome, eu desistiria como o melhor alquimista do Japão. O protagonista caminhando até ele e diz, com licença um momento. Meu nome é Ryoga Shinen, vim aqui para usar seu instrumento de alquimista. Ele coloca um rosto saboreado, o protagonista lhe diz, ele não precisa fazer essa expressão. Seria uma situação vantajosa se você me emprestasse, diz o prota, poção de cura de grau médio, você está atualmente pesquisando uma formulação para produzi-lo em mais. Mas, o alquimista surpreso pergunta como você sabe. Enquanto o protagonista vai para seu laboratório, ele lhe diz, estabilize uma poção que estava tão instável que parecia que ia explodir a qualquer momento, diz o alquimista. Como você fez isso? O protagonista pensando, claro que eu não saberia agora, isso é algo que vou descobrir por um ano. Ao arregaçar a manga da peloche, ele pega uma faca e se corta. Ele toma o antídoto que fez no laboratório e se cura automaticamente. O alquimista surpreso e maravilhado com a grande criação do antídoto. Simplesmente o alquimista animado diz que ele teve um grande sucesso. Enquanto o protagonista se aproxima dele para pegar seu antídoto e o protagonista desvia dele. Claramente ele faz isso porque planejava negociar. O protagonista que finge ser um vilão diz a ele, quer saber a fórmula? Então me ajude com uma coisa.